Olá, meus amores, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Antes da gente começar a nossa aula de hoje, essa semana vai ser uma semana de revisão, relembrar tudo que a gente já estudou. A tia tem 3 dicas de estudo para vocês. Procure sempre um lugar calmo, ventilado, iluminado, silencioso, para que vocês possam se concentrar na nossa aula de hoje, principalmente relembrar e tirar algumas dúvidas que ainda ficou na cabecinha de vocês. Perto de vocês, você esteja com o material escolar de vocês, o material didático, lápis, borracha, apontador, todo o material que você for utilizar para a nossa aula. E o seu livro didático de hoje, que você vai relembrar junto com a tia, é o de português, que nós vamos relembrar todo o conteúdo que nós demos em português nesse mês, para que a gente possa relembrar e refrescar nossa memória com os conteúdos já aprendidos. A revisão de português, como eu tinha falado, e os tópicos da nossa revisão de português são os pronomes, tanto o pronome pessoal, como o possessivo, demonstrativo, relativo, interrogativo e indefinido. Foram os pronomes que nós estudamos, certo? Todos os pronomes. Estudamos também os porquês e vamos relembrar as regras de cada um. O que são pronomes? São palavras que substituem e determinam ou acompanham o substantivo. Você lembra que a tia sempre fala para vocês que substantivo é uma palavra que substitui, pronome é uma palavra que substitui o substantivo. Como, tia? Se a tia for expressar numa frase, Pedro é um menino educado, eu posso tirar o substantivo Pedro, que é um substantivo próprio, e de vez de eu botar o nome da pessoa, eu colocar ele é um menino educado. Eu substituí o substantivo por um pronome. Além disso, ele indica as pessoas do discurso na primeira, segunda e terceira pessoa, tanto do singular como do plural. Quando é tia que eu me refiro, quando eu estou me referindo a um número, eu, tu, ele, quando eu me refiro no singular, primeira e segunda pessoa. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Eu, tu e ele. Primeira, segunda pessoa e terceira pessoa do plural. Nós, vós e eles. Então, ele indica a pessoa do discurso, informa, isso aí se refere aos pronomes pessoais. Tanto o pessoal como o possessivo, como o demonstrativo, ele vem na primeira, na segunda e na terceira pessoa. Tanto do singular como no plural. De acordo com as funções que exerce, eles são classificados entre 7 tipos de pronomes, certo? Nós estudamos os pessoais, os possessivos, o demonstrativo, o de tratamento, o indefinido, o relativo e o interrogativo. Nós estudamos esses 7 tipos de pronomes durante o decorrer dos meses e das semanas. A tia vai relembrar para vocês os pronomes pessoais, o que é que significa e quais são eles. O possessivo, o que é que significa e quais são eles. O demonstrativo, de tratamento, indefinido, relativo, interrogativo, qual é a função deles e quais são eles. Pronomes pessoais são aqueles que indicam a pessoa do discurso. E eles são classificados de 2 formas, certo? Pessoal do caso reto, que exerce a função de um sujeito, quando a tia se refere à pessoa, que substitui, e o pronome do caso oblíquo substitui o substantivo e completa os verbos. Ele dá um complemento na frase com o verbo, certo? Relembrando novamente, pronomes pessoais são aqueles que indicam a pessoa do discurso, e eles se classificam de 2 formas: reto, pessoal do caso reto, e pessoal do caso oblíquo. Um exerce a função de sujeito e outro a função de substantivo que acompanha um verbo. Quais são eles, os pessoais do caso reto? Eu, tu, você, ele e ela, nós, vós, vocês, eles e ela. Lembra que a tia disse que os pronomes eles são subdivididos nas 3 pessoas, tanto do singular como do plural. Então, primeira pessoa do singular, segunda pessoa e terceira pessoa. Isso serve também para os pronomes do caso oblíquos, que é
me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, a, li, se, si, consigo, nós, conosco, vós, convosco, o, as, li, se, si, consigo. São os pronomes pessoais do caso oblíquo e eu, tu, ele, nós, vós, eles, ou ela, ou vocês, ou você, ou elas, são os pronomes pessoais do caso reto. Vale lembrar que os pronomes oblíquos o, a, os, as, lo, lá, los e las, nu, na, nos e nas, funcionam somente como objeto indireto, certo? Quando eu vou me referir a um verbo, sentai-nos, ele vem acompanhado de um verbo. Todo pronome oblíquo, ele substitui um substantivo acompanhando um verbo, certo? Você só utiliza quando ele for acompanhar um verbo. Conserta-se, vem acompanhando o verbo consertar, acompanha o pronome se, do caso oblíquo. Pronome possessivo já está dizendo, possessivo, ele dá a ideia de posse. Quando eu utilizo um pronome possessivo, eu estou querendo dar uma ideia de posse. E os pronomes possessivos também ele estará primeira, segunda e terceira pessoa, tanto do singular como do plural. Quais são eles, tia? Meu, minha, meus e minhas, teu, tua, teus e tuas, seu, sua, seus e suas. Vocês estejam lembrando que a tia está falando tanto no singular como no plural, certo? Nós, nossa, nossos e nossas, vosso, vossas, vossos e vossas, seus, suas, seus e suas. Quando eu me refiro a uma posse. Meu lápis, eu estou dizendo que é meu, eu estou tomando posse. Os pronomes demonstrativos são utilizados para indicar a posição de algum elemento em relação à pessoa do discurso ou tempo do espaço. Demonstrativo está demonstrando algo, já está dizendo demonstrativo. E eles podem ser classificados nos variáveis e invariáveis. Quais são os demonstrativos variáveis, tia? São aqueles que são flexionados em número e gênero. Número singular e plural e gênero masculino e feminino. Os pronomes invariáveis são aqueles que não flexionam, ou seja, ele nunca sofre alteração. Quais são os pronomes demonstrativos no feminino, no singular, tia? Esta, essa, aquela. No masculino, este, esse e aquele. Já no plural, no feminino, fica esta, essas e aquelas, estes, esses e aqueles. Demonstrativo é que está demonstrando alguma coisa. Este livro é da professora, então estou demonstrando, demonstrativo que esse livro é de alguém. Aquela bolsa é cara, estou fazendo uma demonstração. Atenção, segue alguma dica do uso do pronome demonstrativo. Quando o elemento está com a pessoa que se fala, próximo dela, utilizamos este, esta, estes, esta e isto, quando a pessoa está próxima. Quando o elemento está com quem se fala, ou próximo dessa pessoa, utilizamos esse, essa, esses, essas e isso. Esses cadernos são meus. Então, está próxima da pessoa, está com a pessoa. Quando o elemento não estiver com a pessoa com quem se fala, quando não estiver com a pessoa com quem está falando, a gente utilizamos aquele, aquela, aqueles, aquela ou aquilo. Aquilo é uma bola, porque está longe, não está comigo. Os pronomes de tratamento são termos respeitosos, empregados normalmente em situações formais. Mas, como toda regra tem uma exceção, você é o único pronome de tratamento utilizado em situações informais, certo? Quando é que eu posso utilizar a palavra você? Quando nós temos uma intimidade com a outra pessoa. Os pronomes de tratamento podem ser
Você, senhor, senhora, que a gente vai fazer um tratamento diferenciado, certo, gente? Você, senhor e senhora, vossa excelência, vossa magnificência, vossa senhoria, majestade, vossa alteza, vossa santidade, vossa eminência, referentíssima. Quando a gente vai se referir pessoas importantes, o único pronome que a gente pode utilizar de formas informais, como a tia falou, quando você que é próxima pessoa, tem uma intimidade, aí você utiliza você. Quando você não tem intimidade, está falando com a pessoa mais velha, você vai utilizar ou senhor ou senhora. Quando você vai falar com a pessoa que tem uma autoridade que exerce no poder, você vai falar vossa excelência. Quando você vai se referir a uma pessoa que é um reitor de uma universidade, que tem um cargo assim, num ambiente educacional, você vai utilizar vossa magnificência. Quando você vai se referir a um rei, uma rainha, vossa majestade. Quando você vai se referir ao príncipe ou princesa que vem da realeza, você utiliza vossa alteza. Quando você vai se referir ao papa, vossa santidade. Quando você vai se referir a um padre, a um pastor, que são os cardeais, você se referencia a vossa eminência. Quando você vai se referir a um sacerdote religioso, você vai servir vossa reverendíssima, certo? É uma maneira de tratamento, uma maneira educada de falar com as pessoas. Os pronomes indefinidos são empregados na terceira pessoa do discurso. O próprio nome já diz que os pronomes são indefinidos, porque ele não define, ele é vago, ele é impreciso, é uma coisa indefinida, que você não sabe o que é. Pronomes indefinidos também eles podem ser variáveis e podem ser invariáveis. Os pronomes variáveis você pode referir a alguma, alguns, algumas, nenhum, nenhuma. Invariáveis, quem, alguém, ninguém, tudo. E outros pronomes que a tia está mostrando aí para vocês no slide que a tia já veio explicando nas aulas anteriores. É só para vocês relembrarem. Os pronomes relativos se referem a um termo já dito anteriormente na oração. Ele evita uma repetição. Esse termo ele pode ser variáveis ou invariáveis. Substantivo, adjetivo, pronome ou advérbio. Como é que eu sei que é a classificação deles? Quando ele é variável, o qual, o quais, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas e quantas, quanta, quantas e quantas. Invariáveis, quem, que e aonde. Os pronomes interrogativos são os pronomes, já está falando, são palavras variáveis e invariáveis empregadas para formular uma pergunta. Quando a tia vai fazer uma pergunta, a tia utiliza os pronomes interrogativos. Quais, quais, qual, quais, quanto, quantas, quanta e quantas. Os invariáveis é quem e que. Invariáveis, quando sai quem é você? Quantos anos você tem? Você utiliza porque você vai fazer uma pergunta. Você utiliza os pronomes interrogativos quando você vai fazer uma pergunta, ok? Na linguagem portuguesa, nós vamos falar agora, a gente já falou dos pronomes. O possessivo, os pessoais que ele subdivide em pessoal, do caso ré e oblíquo. Os possessivos que indica posse. O demonstrativo que demonstra algo, o indefinido que não define, os relativos que têm a função de um adjunto adnominal de um discurso. Agora nós vamos falar do pronome de tratamento, são 7, né? Pessoal, tratamento, possessivo, demonstrativo, interrogativo, relativo, certo? E indefinido. E o indefinido. Então, como é que a gente vai fazer, tia? Agora nós vamos trabalhar, a tia vai relembrar para vocês, os usos dos porquês, que é muito comum a gente errar quando vamos utilizar. Se observarem as regras, dá para fazer a prova, a atividade bem direitinho.
Vamos lá. Na nossa língua portuguesa existem 4 tipos de porquês, certo? O porquê separado, sem acento, o porquê junto, sem acento, o porquê separado, com acento e o porquê junto, com acento. O porquê separado, sem acento, é utilizado quando você vai fazer uma pergunta. Toda vez que você vai fazer uma pergunta e você for utilizar o porquê, no início da pergunta você vai utilizar porquê separado sem acento. A tia botou um exemplo para vocês. Por que não voltamos para casa? Eu estou fazendo uma pergunta. Eu utilizei o porquê separado sem acento. O porquê junto sem acento é utilizado quando a gente vai responder uma pergunta. Ali ela perguntou, por que não voltamos para casa? Eu vou responder essa pergunta, porque agora não temos tempo. Então, quando eu vou responder uma pergunta, eu utilizo o porquê junto sem acento. Quando eu vou fazer uma pergunta, eu utilizo o porquê separado sem acento. O porquê separado com acento, quando é que nós utilizamos? Utilizamos em perguntas no final da frase. Quando a gente faz a pergunta e utiliza o porquê no final da frase. No início da frase é quando eu vou fazer uma pergunta. O porquê, quando eu vou utilizar o porquê separado com acento, eu utilizo lá no final da pergunta. Você não gosta dessa matéria? Por quê? Então, eu utilizei o porquê separado com acento no final da frase. O porquê junto com acento, ele tem uma função e possui o valor de substantivo. E indica quando quer indicar um motivo e uma razão de alguma coisa numa frase. Aí você utiliza o porquê junto com acento. Gostaria de saber o porquê dele não falar mais comigo. Então, gostaria de saber o motivo, quando você pode substituir esse porquê pela palavra motivo ou razão. Gostaria de saber a razão dele não falar comigo. Ou gostaria de saber o motivo dele não falar comigo. Quando você puder utilizar numa frase que tem o porquê junto com acento, você puder utilizar essa palavra motivo ou razão, aí o porquê é junto com acento. Entenderam? Agora nós vamos trabalhar com o uso de traz com S, traz com Z e atrás, certo? Quando é que eu posso utilizar a palavra traz com acento e com S? O traz com S e o acento agudo é um advérbio que significa na parte traseira, que está atrás, sendo utilizada como sinônimo de atrás, detrás ou após. Quando eu posso que seja o sinônimo atrás de mim, senta a Júlia. Então, estou utilizando o traz com acento, certo? A palavra atrás é grafada com S no final e, portanto, o termo atrás com Z está errado. Atrás com Z está errado. Exemplo, não olhe para trás enquanto dirige. Depois da bronca, ele não saiu de trás da cortina. Então, eu utilizei atrás da cortina, quando eu posso substituir a palavra trás por atrás, aí é com S e acento agudo. Quando é que eu posso utilizar a palavra trazer? A palavra traz com Z, ela significa, é uma forma do verbo trazer, que significa transportar, levar, conduzir, encaminhar. Quando é que eu posso utilizar, tia? Quando você está transportando alguma coisa, está levando alguma coisa, está conduzindo ou está oferecendo alguma coisa para alguém. Todos os dias, Jonatas traz uma marmita. Então, todos os dias, Jonas leva ou oferece sua marmita. Entendeu? Nessa frase, todos os dias, Joana leva sua marmita. Então, quando eu puder substituir esse traz pelo verbo transportar, levar, conduzir, encaminhar
ocasionar e oferecer, eu utilizo o traz com Z, porque ele está indicando, ele vem do verbo trazer, certo? Entenderam, né? Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não ocasiona felicidade. Então, eu substituo a palavra traz por esses verbos transportar, levar, ocasionar, conduzir, encaminhar e oferecer. Observe. Uma dica para verificar se o uso desse termo está correto é substituindo por os verbos relacionados por o verbo levar. Todos os dias, Joana leva a marmita, como a tia falou. Quando você puder substituir a palavra traz pelos verbos, aí você utiliza o traz com Z, tá certo? O traz com S é utilizado quando você significa que está atrás, o verbo traz, o traz com Z, ele representa o verbo trazer, que é algo que leva, algo que ocasiona, algo que encaminha, que transporta ou que conduz. Certo, meus amores? Querendo rever essa aula novamente para refrescar mais ainda a memória, é só ir lá no nosso site www.escolapequenoespaço.com.br. Acesse quantas vezes vocês quiserem. Está na nossa plataforma digital. Tem alguma dúvida sobre algum desses conteúdos? Acione nosso site, adicione lá, reveja novamente, escreva algo que você está com dúvida para você estudar. Tá bom, meus amores? Um tchau, até a próxima aula.